Boa noite. Tudo bem? Gente, a gente vai fazer uma resenha da última edição do Tantra de Tara. Tô esperando a Vanessa Reis entrar. Oi, Gerson. Tudo bem? Johnny. Ai, que felicidade vocês todos aqui. E aí, me digam, como que vocês estão no pós-Tara? Me diga se tá dando para ouvir o áudio, se tá muito alto. Vocês querem entrar ao vivo? Deixa eu chamar a Vanessa. Aí tá beleza? Ah, então tá. Olá, Oi, tudo bem? tudo. Tá dando para me ouvir? Tá. Quem quiser participar ao vivo aqui com a gente, estão super convidados, viu? Já E tô aí, vendo que tem um monte de gente aí que tava. Gerson, Johnny, vocês não querem entrar ao vivo com a gente pra gente bater um papo? Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Mário também tá aí. Vamos começar a falar. Oi. Vamos começar a falar um pouquinho como que foi o Tantra de Tara, como que está sendo esse processo pós-Tara para vocês. Gente, se vocês quiserem participar, o pessoal que participou do Tantra de Tara da última edição, foi a 11ª edição do Tantra de Tara. É um retiro tântrico que a gente faz, uma periodicidade de mais ou menos 3 em 3 meses, né? Agora a gente esparçou um pouquinho mais, mas é mais ou menos essa periodicidade todo ano. E a gente já está indo para a 12ª edição. E a 11ª edição, a gente trouxe novidades, né? E foi uma edição diferenciada, porque a gente queria dar uma leveza para ela, mesmo tendo também o trabalho de renascimento, e aí a gente vai falando algumas coisas. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu o propósito de trazer uma leveza para o trabalho, né, Van? Sim, sim. Eu acho que foi importante, na verdade, para dar um equilíbrio, né? Porque como a gente tinha uma proposta de um renascimento que foi um pouco mais denso, vamos dizer assim, eu acho que foi importante que todo o resto, toda a proposta assim, do retiro, além do renascimento, fosse mais suave para também não ficar demais, assim, sabe? Então, eu acho que o renascimento que a gente fez nessa edição, ele não sei se pode falar, eu não sei o que a gente pode contar, o que a gente não pode contar. Mas assim, o renascimento. Oi, o renascimento que a gente fez nessa edição, eu acho que ele trouxe a densidade que precisava. Então, eu acho que foi importante que o resto, todas as outras práticas, todas as outras, tenha sido mais leve, assim. Pelo menos foi a minha visão. Não sei se você concorda. Não, eu super concordo. Eu queria aí que o pessoal se manifestasse se não quer participar ao vivo. Quem participou também, vão pensando aí se vocês querem falar alguma coisa, o povo que está assistindo. Essa edição do Tantra de Tara, a gente levou um curso de massagem tântrica da Caxemira. Alguns participantes já tinham feito, alguns assistentes, praticamente todos os assistentes quase já tinham participado do curso de massagem tântrica da Caxemira. A proposta do curso de massagem tântrica da Caxemira, ela é uma proposta de suavidade, né? É diferente das massagens neotântricas que a gente está acostumada e que a gente tem
um objetivo de ir alimentando aquele corpo energeticamente, para a gente provavelmente ter uma descarga, né? E pode vir vários tipos de descarga. O curso de massagem tântrica da Caxemira, ele não tem objetivo algum, né? Ela é despretensiosa, ela não tem um objetivo, é uma dança, né? É mais do que uma massagem em si, eu considero o curso de massagem tântrica da Caxemira uma arte, uma dança, né? Então, a proposta é suavidade. E nessa suavidade, muitas coisas se dissolvem. E eu vejo, assim, que o curso de massagem tântrica da Caxemira, ela foi muito bem encaixado nesse TAR, especificamente, que foi a 11ª edição, porque a gente teve um renascimento, que a gente fez um ritual de Ísis e Osíris, então a gente teve, nós nos despedaçamos no decorrer de 2 dias em 14 pedaços, tal qual Osíris, e no ritual de renascimento a gente juntou esses 14 pedaços, 14 novos pedaços, então desfizemos de 14 pedaços nossos que a gente não queria mais, 14 coisas que a gente tinha que desapegar, que era para ser jogado fora, e a gente juntou 14 pedaços perdidos da nossa essência, né? Então, assim, então é uma sincronia muito grande com um curso de massagem tântrica da Caxemira, né? Que a proposta do Tantra da Caxemira tem a proposta de não dualidade, né? Da visão não dual, né? Eu e a fonte sou um só, né? Eu e esse divino que eu enxergo separado de mim sou um só. Eu e esse universo que está se movimentando em constante dança somos um só. E a proposta também desse renascimento era com essa pegada. Então, acho que assim ficou mais suave aquilo que poderia ser mais denso. Você quer falar um pouquinho sobre como que foi o ritual? Eu vou chamar todo mundo, porque tá todo mundo aqui. Bora! Vamos! Eu vou colocar esse ponto. O ritual Vai chamando. O ritual do renascimento. Pra mim foi um processo muito difícil, na verdade, assim, né? Eu até comentei lá no dia, depois. Como ele foi um ritual muito longo, eu passei por vários estágios ali, né? Desde uma tristeza profunda por estar ali, de repente, enterrando, né, as pessoas, os meus mortos, os meus entes, até um sadismo, assim, sabe? Do tipo, de você estar ali. E aí você passa por tudo também, eu tô tentando achar a palavra. Seria uma indiferença, assim, mas não é indiferença, sabe? Quando você faz aquilo que você tem que fazer, sabe? Assim, eu passei por todos os estágios do lado de cá, né? Do lado da assistência, nesse renascimento. Então, eu comecei chorando, depois eu passei por essa apatia, essa indiferença. Vamos lá, estamos aqui, a gente tem que fazer isso, vem um monte de corpo e não sei o quê. E no final eu já estava assim, acho que me encontrando ali com um sadismo do tipo, estou enterrando pessoas, vamos torturá-las, sabe? Assim, é lógico, né? Existe um equilíbrio nisso, né? De você olhar para isso e falar que sombra é essa que eu tô entrando em contato. E aí, observar isso e entender o que é aquilo. E eu fiquei assim, sei lá, uns 2, 3 dias, assim, muito em choque com essas nuances, né? Isso, assim, você não permanece num estágio do começo ao fim. E isso eu só tô falando da parte do ritual em si, né? A parte que as pessoas realmente morreram, que a gente... Pra quem não sabe, né, quem não tava... a Rô falou que foi a Rô que escreveu, que foi espetacular. Para quem não está acompanhando a live e não sabe, esse ritual ele começou um dia antes e a gente começou numa despedida, né? E aí cada pessoa foi se despedindo, foram 13 despedidas, né?
E a última, na hora do ritual em si, que era a 14ª, onde a pessoa morreu de fato, né? E aí ela morre, né? Então tinha todo um ritual, uma encenação, vamos dizer assim, dessa morte. Tinha um cortejo e essas pessoas eram colocadas numa vala, numa cova rasa. E aí, a gente ali que estava na assistência, que estávamos divididos em 3 equipes, basicamente, a equipe que estava lá com as pessoas ali naquele funeral, a equipe do cortejo e a equipe que estava no enterro mesmo, e eu estava ali na equipe do enterro e estava jogando terra nas pessoas e tal. E foi um ritual bastante longo, né? Porque entre o morrer, ter esse funeral, ter esse cortejo, ter esse enterro, eu não sei quanto tempo durou o ritual, foram muitas horas. E aí foi onde eu passei por esses vários estágios. Então, para mim, do meu lado, assim, eu não sei se não foi um renascimento, mas assim, não era uma sensação, para mim, não foi uma sensação de morte em si, né? Mas acho que foi mais essa sensação de lidar com a morte do ponto de vista de quem fica. É o processo de lidar com a morte do lado de cá, né? Não de quem vai. E sei lá, eu acho que tem coisa que eu ainda vou reverberar assim por uns 6 meses, 1 ano, talvez daqui 10 anos eu entenda algumas das coisas que passaram, assim. Várias emoções, várias. Para vocês entenderem, esse ritual do renascimento, ele veio para mim na 10ª edição do Tantra de Tara, e quando a gente estava finalizando a edição do Tantra de Tara, veio para mim o ritual de renascimento, e que seria um ritual de Ísis, ainda não tinha vindo certinho que seria o ritual de Ísis e Osíris, mas seria o ritual de energia, né, trazendo o arquétipo de Ísis. E ele começou a vir para mim no final da 10ª edição, e ainda não tinha delimitado como que seria esse renascimento, e a gente vivencia, né, dentro de grupos de Tantra e dos cursos que a gente faz de formação, a gente vivencia alguns renascimentos no decorrer. E sempre é diferente. O que vai ser trabalhado, como que vai ser conduzido, o que vai ser abordado, né? Então, assim, quando eu fiquei no decorrer daquele espaço de tempo de 2 ou 3, para chegar nessa 11ª edição, que foi a edição do Carnaval do Tantra de Tara, foram uns meses eu amadurecendo a ideia de como seria esse renascimento. E eu entrei em alguns processos internos, porque seria. Eu tinha noção de que no ritual, na primeira parte, da despedida desses 14 pedaços, né, meus, seriam algumas coisas que eu não queria, talvez, expor, né? Ou que talvez eu achasse que eu não precisasse expor como condutora daquele processo naquele momento, né? Daquele ritual naquele momento, e aí a gente vai maturando a ideia, até que chegou o dia de iniciar esse ritual, que se não me engano foi do 2º, 3º dia, né, Van? Foi segundo e terceiro. Foi segundo e terceiro. Isso. A gente começou no segundo dia à noite. Isso, porque o retiro são 4 dias, então foi no 2º dia à noite que começou esse ritual. Então, terminou o curso de massagem tântrica da Kashmir, a primeira parte, né? E aí começou já o ritual já à noite do 2º dia. E chegou na hora, eu sentia que eu precisava, eu ainda tinha alguns pedaços meus que eu queria me desfazer, né? E não tinha como modificar as palavras ali para soar melhor no meu ouvido, entende? Então, a gente, conduzindo o processo, a gente também entra em alguns processos internos, porque não existe ser iluminado que ainda está aqui, ó, que não tenha nada que não precisa ser revisto, entende? Quando eu me achar totalmente
perfeita, iluminada. Então, assim, é legal sempre passar o viés de que, como facilitadora e como assistente, a gente também está sofrendo influências no processo. Ainda permanece a troca naqueles processos, sabe? Ainda existe uma troca ali. Então, ali também eu vou descartar esses 14 pedaços meus. A gente, nesse primeiro dia do ritual, que começou no segundo dia à noite, a gente foi descartando de 13 pedaços que a gente não queria mais, né? Apego, nossos medos, nossa infantilidade. Só que falar assim é muito fácil, é muito simples, porque a gente não está aprofundando na questão em si que está causando isso, né? Em que situação você se vê infantil e qual é a sua recompensa dessa sua infantilidade? Qual é a sua recompensa do seu vitimismo? O que é que você tem aí que você está querendo ficar na superfície sem fazer um aprofundamento disso? Porque é fácil, né? Eu iniciei o ritual falando, eu me desapego de um pedaço meu que é apegado, que tem o meu lado vitimista, dos meus medos. E é muito fácil falar superficialmente. Mas quando você vai entrando e se aprofundando na questão que é a proposta, da onde vem esse vitimismo, da onde vem esse seu apego, da onde vem essa infantilidade, qual a sua recompensa com isso? E em que situação você permanece? Aquilo está muito visível para os seus olhos e você ainda não quer descartar, porque ainda você sente uma recompensa suficiente para você se manter apegado, entende? Então, essa profundidade a gente foi ter na última parte, que as pessoas se despediram, e eu acompanhando o processo, todas elas se despediram da 14ª parte, e eu ouvi algumas pessoas falando algumas coisas que já tinham começado a falar lá, mas de uma outra forma. Elas falaram ali no segundo dia, elas aprofundaram mais, entraram mais profundo na questão principal que elas queriam desapegar, e essa foi a 14ª parte que elas desapegaram antes delas morrerem e iniciar o velório, né, Ivan? E assim, no decorrer de todo o processo, a gente vai entrando em contato com as nossas sombras, a percepção de que é tudo transitório, é tudo um flash, né? Então, assim, a nossa vida é também muito transitória, tudo aqui é muito transitório. Tudo isso daí é muito real na hora que a gente está vivenciando, a partir do momento que a gente está lá em uma bolha, sabe? Uma redoma, onde a gente monta todo aquele cenário para preparar para que seja experienciado algo nesse sentido, né? Então, assim, eu digo que assim, é uma interação mútua. Então, assistentes, todo mundo está lá conduzindo, todo mundo está participando, não existe essa diferença, entende? Onde tem assistente, onde tem quem está conduzindo, onde tem participante, porque todo mundo está participando daquilo tudo, daquele cenário todo montado para que a gente experiencie e a gente perceba isso na nossa vida, né? Que a gente perceba isso, o quanto é real na nossa vida também, essa transitoriedade, o quanto a gente está querendo segurar o que a gente não precisa, o quanto a gente não quer voltar para a realidade, né? Também, na hora que a gente vai renascendo. E a gente vai entrando em contato com todas essas nossas sombras, que nem a Vanessa falou. Mas a gente vai tendo também uma condução de toda a egrégora lá, né? Que vai conduzindo o trabalho para que saia perfeito. E a gente vai tendo assistentes que falam na hora certa, né, Gerson? Renasce, Osiris! É um safado, ele não entrou aqui, ele não entrou online aqui. Tá todo mundo fugindo, ao né? vivo. Só porque eu queria que ele falasse, renasce, Osiris! Gente, mas quem tá entrando aí, seja muito bem-vindo, quem já tá aí, boa noite. A gente tá fazendo uma resenha sem álcool. Sim, sem alcoólicos. Estamos bebendo só água.
Só água. Sobre a última edição do Tantra de Tara. Eu queria que você falasse sobre os presentes que a gente recebeu no Renascimento, nosso aval, falando que vocês foram bem, ganharam pontos com estrelinha. Acho que a gente está com pontos lá com a espiritualidade. Não, só voltando no que você falou, aí eu já chego lá, peraí, para eu não perder o fio da meada. Essa questão que você falou de todo mundo participar, é isso, sabe? Até a gente comentou isso lá no próprio compartilhamento que a gente teve lá depois dessa prática. Não tem como a gente não participar, né? Não dá, não tem como levar uma proposta dessa, não tem como você não estar inteiro ali, não participar, não tá fazendo junto, porque não flui, né? Ou talvez até flua, mas de uma outra forma, talvez que muito superficial. Mas para aprofundar do jeito que a gente aprofundou, do jeito que era a proposta, a gente tem que entrar junto, né? A gente tem que estar ali inteiro, a gente tem que respirar junto, a gente tem que sentir também, a gente tem que passar por todos esses estágios. E assim, foi muito complicado também pra gente, assim. Porque é isso, né? A gente se expõe, né? Ali para todo mundo, a gente expõe nossas fraquezas, a gente fala coisas que talvez eu não conte nem as coisas que eu não conto nem pra terapeuta, a gente conta lá, né? Então é um processo que não tem como você conduzir se você não entrar. E não só você, Sandra, né? A gente que está aqui na assistência precisa embarcar nessa também, né? Porque se a assistência não for, não rola. A gente precisa respirar junto, estar junto, pulsar junto ali, né? E aí, assim, o que a Sandra tá falando dos presentes? Oi, pode falar. Não, é por isso que, assim... Eu acho que a gente tá com delay, mas fala. Eu acho incrível, assim, eu acho que antes de a gente falar dos presentes, a gente podia falar das coincidências, já que você falou dos assistentes, porque quando a gente pensou em fazer o ritual de Isis e a gente não tinha configuração nenhuma, e a gente não tinha ideia nem de assistentes que iam, né? E aí a quantidade de participantes, a quantidade de assistentes, tudo começou a se encaixar muito, né? A gente tinha, para este ritual, 14 participantes, os 14 passos de Osíris, né? E foi coincidência, né? A gente não fechou em 14, né? As inscrições. Foi coincidência, né? Foi coincidência. E aí, e a gente teve como assistência 12 apóstolos, né? 12 pessoas, 12 assistentes, né? E aí, quando foi caindo a ficha, a gente já estava no meio do ritual, a gente ia iniciar o segundo dia do ritual, né? Ou foi no dia... Não, foi no primeiro dia do ritual, quando ainda estava rolando o curso de massagem tântrica da Caxemira, e aí, eu acho que foi a Vanessa mesmo que falou, ela falou, a gente tem 14 participantes, né? E aí, mas não sei quem me falou... e 12 assistentes, 12 apóstolos. E as peças começaram muito a se encaixar, né? Como falando que só podia ser aquele ritual mesmo. E é lógico. Não, e tem mais um detalhe, né? No primeiro dia, foi no primeiro dia do ritual, que foi quando a gente começou, a gente tinha um dos participantes que estava completando 33 anos, que é a idade de Cristo. No primeiro dia do ritual. A quantidade de inscritos antes do evento. A quantidade de inscritos na semana anterior do evento, gente, tínhamos um inscrito. E aí começou a entrar um monte de inscrição. Quando foi chegando nos últimos dias, né? E formou esse grupo lindo, maravilhoso. É
cada coincidência é incrível. E a coincidência melhor, Marcelo, foi tipo no Renascimento, quando a gente começou a jogar água neles, né, para eles renascerem. E conta, Van. Qual parte que você quer? Ah, você quer que eu fale dos presentes? Tá. É. Então, assim, a gente fez o renascimento e aí no final a gente começou a jogar água neles, né, para renascer, esse banho, que para mim veio muito o simbolismo de um batismo, né? Mas aí, como a natureza é linda. Que a Cris preparou um banho maravilhoso com eles. Que foram que eles prepararam. E aí, assim, como a natureza é linda, divina, maravilhosa, caiu uma chuva. Tava um dia de muito quente e ensolarado. E nos outros dias estava nublado. E aquele dia fez sol e fez calor. E aí, no final do ritual, caiu uma chuva maravilhosa, uma chuva de verão, né? E como tava sol e caiu essa chuva, formou um arco-íris lindo no céu. Mas, gente, sério, foi cronometrado. Terminou o negócio, quem tava lá sabe, né? Terminou o negócio, a chuva caiu. Parece que a gente encomendou a chuva. Foi efeito especial. Parece que a gente encomendou a chuva. E aí começou a cair uma chuva e formou um arco-íris lindíssimo no céu, assim, bem na hora do renascimento. Foi a coisa mais linda, assim, foi foda. O Instagram vai me derrubar, aquelas. Mas foi isso, não pode falar palavrão, né, gente? Mas foi isso. É como se, sei lá, é como se o divino, a espiritualidade, a Gaia, a mãe natureza, todo mundo estivesse falando, é isso aí, vocês estão no caminho certo, sabe? Presentes para vocês entenderem que é por aí que a gente tem que fluir. Foi lindo. Foi muito presente, né? Porque você pode acreditar, você não pode acreditar, independente da crença que se tenha, no final de um ritual que é pesado, né? Que era para ser pesado, seja lá como for, você receber essa bênção da natureza, é um presente sempre. Então, assim, independente se você acredita ou acredita, se você tem uma conexão com essa espiritualidade ou não, que acha que existe uma egrégora maior aqui, ó, sempre encaminhando e caminhando com a gente, né, no passo a passo ou não, as coisas e as coincidências acontecem no momento certo e é maravilhoso, né? Porque eu digo que é um aval, eu ouvi isso de alguém, e aí eu tô repassando, é um aval, né, que tem para continuar no caminho, e foi um banho, né, eles foram banhados naquele renascimento lindo, e gente, era um ritual que se não tivesse leveza, ia ser muito pesado, porque eu já participei de alguns rituais, e eles sempre são muito bem-vindos, porque a gente deixa muita coisa para trás em cada um deles, né, e para vocês verem assim, eu já fiz algumas vezes, alguns rituais semelhantes, e em todas eu deixei coisas diferentes, e todas são de formas diferentes também, porque existem várias outras abordagens. Neste, a gente deu esta abordagem, que é o que a gente sentiu. Existem outros que dão outras abordagens, são rituais semelhantes. E a gente larga um peso, seja lá como for, né? E o que a Vanessa falou lá atrás, a gente tem todos os tipos de trabalho e até onde entregar, entende? Não tem, a gente não tem como forçar a entrega de ninguém e nem mesmo o facilitador ou a facilitadora daquele ritual, daquele renascimento, ele vai se entregar o quanto ele puder, o que for de realidade para ele. E também os participantes vão ter uma experiência, né? Agora, a nossa proposta tem a finalidade de se aprofundar em algumas questões. Porque o Tantra de Tara
ele tem a proposta de trazer um olhar profundo para algumas questões muito internas nossas, escondidas, sabe? Aquelas sujeiras ali que já estão muito assim grudadas no chão, escondidas debaixo do tapete, né? E ali que a gente não quer trazer à tona. Então, assim, a proposta do Tara, ela é de tirar todas as amarras que você tem pelo seu caminho, tudo que possa te bloquear, de fazer você enxergar, pelo menos, entende? Se você sair com a sensação que você enxergou algumas questões, ou que você se viu no decorrer de 4 dias, já está muito no lucro, já está ótimo, entende? Que a proposta é justamente dar uma mexida ali debaixo do tapete e ir em questões profundas. Mas cada vez mais é fazer isso daí de uma forma sutil, né? E isso também é um reflexo da mudança da nossa própria movimentação de energia, nossa, das pessoas que estão lá conduzindo e dando assistência, sabe? Então, assim, é um reflexo muito grande que o Tara tem de quem está conduzindo e dos assistentes também. E aí vem os participantes que vão entrar naquela mesma energia, que estão procurando receber algumas coisas dessa mesma energia, dessa mesma egrégora, entende? E o grupo vai se formando de uma forma muito linda. E é muito mágico, assim, você deixar entregue para que o grupo se forme como tem que ser. Acreditando e sem forçação de barra. E ele se forma da melhor forma possível, com os participantes que precisam estar lá, com os assistentes que precisam estar lá. E sempre é muito mágico, né? Essa edição, aqui a gente estava falando que a gente teve o curso de massagem tântrica da Caxemira, e aí depois desse ritual todo, a gente voltou de novo para o curso de massagem tântrica da Caxemira, fazendo o último treinamento, e que também foi maravilhoso, porque trouxe aquela leveza, aquela sensação, sabe? De você deixar o seu corpo fluir como ele quer, né? Depois daquele renascimento, de nada ser forçado, não ser forçado nenhum processo, de não ter nenhum trabalho corporal árduo, após aquele trabalho do renascimento que já foi bem intenso, né? E eu acho que foi bem incrível. O que você diz, Van? Não, eu acho que assim, foi realmente bastante importante que, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Que depois daquele renascimento a gente tivesse a Caxemira, sabe? Assim, que não fosse uma êxtase total, ou que não fosse alguma coisa nesse sentido. Até para você... Como que eu vou explicar isso? Para uma coisa não acabar transpondo a outra, sabe? Então, viveu-se um processo muito intenso ali no Renascimento, e aí você vai para a Caxemira, que é uma coisa muito mais tranquila, mais suave, né? Que tem lá seus processos, mas é uma coisa que flui. Então, você tem tempo de ir assimilando aquilo porque, pelo menos para mim, esse Renascimento foi reverberando. Ainda tá, né? Então, você não bloqueou esse processo com outro processo mais intenso ainda, entendeu? Foi fluido. Então, você deixou isso fluir e você continuou ali num trabalho mais leve e talvez até que tenha vindo para trabalhar algumas coisas mesmo, que você entrou em contato nesse renascimento. Para mim foi um pouco isso também, sabe? Mas de uma forma tranquila, sem que fosse ali na intensidade, na porrada, sabe? Então, acho que foi importante essa leveza depois do ritual. Pelo menos pra mim foi assim, sabe? Eu também acho, assim, que a minha intenção era realmente que não fosse pesado, né? Porque senão ninguém ia aguentar ficar também os 4 dias e ele ia acontecendo do segundo para o terceiro dia. Aí o Gerson colocou aqui, e ninguém filmou ou fotografou o arco-íris, não.
Vai virar lenda. É porque não era para filmar, Foi era só pra lindo, ficar aqui, ó. Marcelo colocou assim, que coisa linda que deve ter sido. Foi maravilhoso, assim, na hora a gente se emocionou bastante, tava praticamente um assistente cuidando ali de uma ou duas pessoas para ver se todos iam voltar bem dos processos, mas foi maravilhoso e eu acho que a gente não ter E depois ainda rolou uma confraternização na piscina, né? Ele não ter fotografado, isso daí eu acho que foi... eu considero assim que todas as experiências muito fortes que a gente tem e que a gente quer guardar, assim, essas justamente são aquelas lá pra gente que vai se esvaindo, sabe? Uma hora vai se esvair completamente para abrir espaço para chegar a experiências maiores, melhores, que senão a gente sempre coloca aquilo lá como padrão, né? E aí nada vai ser o suficiente para transpor aquela experiência maravilhosa que a gente teve. Então, eu acho muito bom a gente, assim, depois que a gente sai daquele alvoroço dos nossos 4 dias de retiro, com um monte de processo, insight, e cada um nos seus processos. Eu, particularmente, eu volto do Tantra de Tara e há uma continuidade, né? Tem pessoas que falam que sonham muito, eu também sonho muito. E, assim, nos meus sonhos existe uma certa continuidade do retiro. Eu acho que eu estou tão no retiro ainda que parece que eu fico um tempo no retiro. Às vezes com os mesmos participantes, às vezes com as pessoas desconhecidas, e parece uma continuidade daquele mesmo trabalho, um sonho, sabe? Então, assim, isso fica reverberando um tempo para nós também, sim, né? Como participante, como assistente, como facilitador, isso ainda fica reverberando um tempo para nós. E isso daí é muito legal. E aí a gente pega e a gente fica naquele alvoroço por algumas semanas, a gente já está na segunda semana, por isso que eu quis fazer hoje. Hoje é a segunda semana. E na segunda semana, ó, o Johnny vai participar com a gente. E na segunda semana... É quem tem! Se ele não sumir... Né? E na segunda semana, a gente já vai colocando com a casinha mais em ordem. Ei, Johnny! Olá! Olá, bem-vindo! Alguém apareceu aqui. E aí, como é que vai? Eu tô aqui com a minha amiga. Olha a minha amiga. Oh, meu Deus! Léo Carvalho, que prazer ter você aqui. Espero que um dia vá na nossa vivência. Ele toca muito. Que lindo. Sou sua fã. Olha o ciumento. A sua massagem foi ótima, Johnny. Mira é maravilhoso, é leve, combina tão com tudo. A linda da Eliane Narayane entrou. Tati também estava por aqui. Eu vi um comentário, só que eu não estou conseguindo mais ver. Você consegue ver aí? Era da arroba. Você nem precisa acreditar em nada, simplesmente acontece. Ah, sim, aconteceu. é. Cena de cinema. É isso. Os comentários. E aí, Johnny? A Rosa entrou agora. E aí, Sandra? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Depois de uma semana eu já estou voltando à normalidade. E você? Tudo bem. Eu fui para um retiro agora, final de semana, com a formação que eu estou fazendo. Aí me ajudou a dar uma aterrada a mais no Tantra de Tara. E é isso aí, né? Bom, acho que eu fiz 3 Tantra de Tara, né? Tô calejado já. E o que eu acho que me chama atenção é que, assim, quando eu cheguei no Tantra de Tara, no último, eu nem sabia que era Tantra de Caxemira, entendeu? Eu fui descobrir lá. Porque eu já estava acostumado com a Sandra não dar spoiler, entendeu? Então eu pensei, eu nem sei que tema que é, né? Vou me inscrever aqui, pronto. E aí quando eu cheguei lá, eu encontrei com a Andressa. E aí acho que foi uma das primeiras pessoas que eu comentei. Eu falei assim, bom, vamos ver qual que será o tema, né? Aí a Andressa falou assim, não, já tem o tema, é Tantra de Caxemira. Aí eu falei pra ela assim, nossa, esse daí é difícil, né? É bem bonito, é legal.
Só que é bem difícil, porque você esvaziar a mente, deixar fluir e tal, é bem difícil, entendeu? Principalmente pra gente que às vezes estuda, faz algum curso aqui, um curso ali, tá acostumado com uma prática X, Y, Z e tal, a gente já tem todo um jeito de fazer as coisas, entendeu? Então, programar tudo isso e deixar fluir é bem difícil, entendeu? Aí eu comentei com ela e ela falou assim pra mim, não, eu fiz um curso também, eu sei que é difícil e tal. Eu falei, putz, se eu caísse com ela ia ser legal, né? Ia ser show. Porque daí pelo menos eu não caio com uma pessoa difícil, né? Às vezes eu não caio com uma pessoa dura, né? E aí a Vanessa fez uma dinâmica lá pra escolher paridades, né? Aí como eu sou macaco velho, né? Eu falei assim, bom, se ela tá mandando rodar, ela vai mandar a gente parar de frente com alguém, né? Então eu vou ficar no canto, né? Eu vou ficar no canto, tal. Já fui pensando nisso. Só que quando ela falou das mãos, aí me quebrou um pouco. Porque eu falei, das mãos, essa daí eu não conheço, entendeu? Eu não sei o que é essa. Aí eu caí com a Andressa. Então foi show. Eu gostei do evento todo. Pra mim foi maravilhoso. Era eu o aniversariante de 33 anos que você estava falando. Sim! E fui eu, sim, que sonhei bastante. Acabei caindo da cama lá, do beliche. Enfim, deu um trabalhinho lá, o pessoal assustou. Na verdade, eu nem achei que o pessoal tinha percebido, porque eu caí da cama, tipo, eu sonhei, normal, né, como todo dia. Só que daí, quando eu levantei, como eu já tô acostumado, né, eu falei, eu vou levantar, eu vou dormir de novo, ninguém vai ver, né. Que nada, todo mundo viu, ficou comentando lá, enfim. Mas o que eu achei engraçado foi que, assim, eu aprendi muito, mais uma vez, nesse Tantra de Tara, porque, igual eu tava falando, né, pra gente esvaziar e chegar com o nosso copo vazio, chegar assim, aberto a coisas novas, é um pouco difícil, um pouco desafiador. E aí, nesse tanto de tarde, eu consegui fazer isso, pelo menos na primeira prática, foi show. E na segunda, eu percebi a diferença, ainda bem que deu errado, porque daí eu acabei, deu errado assim, né? Eu acabei vendo a diferença que é você fazer as coisas sem preocupação e deixar fluir, e você fazer as coisas com receio do tamanho do espaço, onde você tá, se tá frio o chão, enfim. Segunda prática eu fiz com um monte de coisa na cabeça e acabou que deu, assim, deu meio que errado, entendeu? Errado, mas ao mesmo tempo certo, né? Porque daí depois eu comentei com a Sandra, eu falei, pô, Sandra, a segunda prática eu não fui bem, entendeu? Ela falou assim, não, mas você percebeu a diferença? Aí que eu falei, putz, é mesmo, né? Foi ainda bem que deu errado, que daí eu pude ver a diferença, né? A diferença de você fazer a coisa em Que estado a gente deu o meditativo. nome de quebrinha, sabe? A gente chama isso daí de quebrinhas. E às vezes a gente tem umas quebrinhas que a gente volta rápido para essa fluidez, né? Porque assim, o que eu enxergo no Tantra de Caxemira, a beleza dele, você não tem um intuito nenhum, de descarga nenhuma, você não tem objetivo de você curar nada, né? Não tem o objetivo de curar ninguém. Ali é uma dança, é você fazendo amor com o universo. E se tiver uma outra pessoa, você está vibrando com o seu instrumento. O seu instrumento musical é o seu corpo, essa sua mente, essa sua alma, todo esse complexo. E você está vibrando, né? E quando entra uma outra pessoa, os dois instrumentos, eles vão começando a vibrar na mesma frequência, né? Essa fluidez é onde sai a dança, sabe? É onde sai a massagem, é onde saem os movimentos. Ela é movimento, entende? Porque o universo está em constante movimento. E o Tantra de Caxemira, ele vem trazer a ideia de que nós somos um com essa fonte, que nos movimenta constantemente, que está em uma constante dança, entende? E essas quebrinhas que a gente fala, é quando a gente sai desse espaço ali que a gente chama de cosmos, lá que a gente vai dançar ali com esse cosmos, né? Nós somos esses cosmos dançante, e a gente bota para essa realidade nossa, material aqui, e dá essas pequenas quebrinhas. Porque é muito difícil a gente se desconectar e ir inteiramente para o estado meditativo e só na vibe da nossa intuição e deixar a movimentação fluir. É muito difícil. Né? Sim. Oi, Franci. E às vezes é um lapso de segundo, né?
Já às tá aí. vezes é muito rápido, né? É um lapso de segundo. Às vezes é muito rápido. Ou às vezes a gente fica, tipo, putz, já ferrou com a mensagem. E aí a gente vai demorar um pouquinho mais de tempo para voltar, entende? E tem pessoas que você vai aplicar a massagem inteira, e tem pessoas que eu ainda aplico uma parte da massagem neotântrica e faço alguma movimentação e conduzo alguma movimentação no tantra de cachoeira, e tá tudo certo, de acordo com o que a gente faz e o que a gente fizer para aquela pessoa, se for bem intencionado, vai ser bem direcionado, né? Sim. E aí, minha modelo oficial, isso. você quer falar alguma coisa? A Eu Van, quero coitada, falar. ela passou uma sofridão de dias. Eu quero Não era pra ter pedir processo. Não era pra ter processo, ela teve. A Vanessa falando que foi intenso o ritual lá, o ritual não, o renascimento, ela nem deitou na terra. Quando foi fazer o renascimento, tava lá, falei, bom, passou a parte do fogo. Tamo tranquilo, tamo em paz, né? Passou o fogo, tá de boa. Só que daí, quando a Sandra falou assim, coloquem roupas, tipo biquíni, assim, né? Sunga e tal, eu falei, putz, lascou, né? Vamos pra água de novo, né? Eu não sou muito bem com a água, né? Eu não vou, não. Ixi, se for renascimento na água, dessa vez eu não vou fazer. Da última lá, o pilantra já me levou lá. Falei, dessa vez eu não vou. Aí chegou lá, quando eu vi, sério, eu fiquei com medo, mas um medo tão grande. Porque esse negócio de dar um tapinha na testa e cair morto, aquilo ali é uma cena pesada, entendeu? Aí eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, velho. E aí eu olhei pra Andressa, assim, a Andressa tava em choque. Eu tava nervoso, quando eu olhei pra Andressa, fiquei mais nervoso ainda. Eu falei, nossa, rapaz, eu acho que eu não vou, não. Eu vou ficar aqui, eu vou ver pra onde que vai levar esse pessoal, né? Eu vou ficar vendo. E aí não foi um bom negócio, né? Porque daí eu fui por último lá, um dos últimos a deitar, e um dos primeiros a ir pra terra, O né? primeiro, Então não foi... Não deu muito certo essa estratégia, né? Porque quando encheu a parada preta que tava lá, eu pensei, agora eles vão levar, né? Foi nada, trouxeram os colchonetes. Eu falei, ixi, não vai adiantar, entendeu? Vou ter que deitar lá e pronto. Então, quando eu fui entregar a 14ª parte lá de Osíris, tudo que eu tava sentindo era medo, 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 medo. Então eu cheguei na Rosimar e entreguei medo. Falei, eu vou entregar medo, né? Vamos ver o que vai dar. E eu acho que funcionou, porque quando eu deitei na terra lá, eu não fiquei com medo, entendeu? Eu fiquei bem tranquilo. Tanto é que eu não sei quem foi que pegou na minha mão lá pra mim renascer, e eu neguei 2 vezes. Falei, agora eu não vou agora lá, agora eu vou ficar aqui também. eu vou já ficar custou, aqui. né? Deixa eu aqui na terra eu tô em casa, entendeu? Se fosse na água era B.O., mas na terra tá tranquilo, entendeu? E aí eu subi junto com um amigo meu, um grande amigo meu, o Aloysio. A gente subiu por último no renascimento. E foi tipo uma cena de guerra mesmo. Eu tava com as pernas bem moles, bem bambas, assim, parecia que tinha apanhado, sei lá. E ele também tava bem emocionado. Então a gente se abraçou ali, chorou um pouco. E aí começou a chover. E aí vocês falando da idade de Cristo, né? Da idade de Cristo, né? Eu fazendo aniversário, os 12 apóstolos e tudo mais. Tem muito mais coincidência também, porque a chuva, para mim ali, veio um efeito muito do dilúvio, né? Eu lembrei do dilúvio vendo o Ramakanta, porque o Ramakanta, ele começou a fazer umas cenas lá de luta lá na chuva, ele e o Elmo. E aí isso lembrou também uma passagem da Bíblia de Jacó, que luta com Deus. E aí quando eu vi essa cena, eu lembrei um pouco disso também. Caiu a chuva, e aí quando a gente viu o arco-íris, o primeiro arco-íris, vamos assim dizer, né, foi da Bíblia lá e tal, depois do dilúvio, e tal. Então, quando eu vi aquela cena, todo mundo em silêncio, parecia que só tinha gente na Terra. Então, por isso que eu comentei que foi um evento tipo cinematográfico, entendeu? Porque parecia que tudo ia ser novo a partir dali, a gente ia reconstruir tudo, não tinha mais ninguém na Terra, só existia gente, não tinha nada passando na minha cabeça, nenhum problema, nada, era tudo novo, era tipo um renascimento de verdade mesmo. Então, eu acho que foi lindo mesmo, foi uma coisa que nem se você pensar em fazer, você consegue, não tem como, entendeu? E não tirou foto, eu acho que deixou até mais bonito, porque fica uma coisa só pra nós, entendeu? Não tem como compartilhar com ninguém. Quem tava lá viveu, quem não tava não viveu e não vai ver. Porque é uma coisa exclusiva nossa.
Então eu acho que foi muito lindo, muito intenso. Nunca vai acontecer isso de impossível. Então Do foi mesmo muito jeito mágico, que aconteceu. muito maravilhoso. Não. Para vocês terem uma ideia, bom, o nosso som nunca funciona. Aí, ó, gente, eu separo a playlist, mas o som sempre falha. E o som... Você leva tem 5 caixas de som, não funciona nenhum. A gente tem várias caixas de som, tipo, a gente tem a caixa do local, né, do sítio na terra, a gente tem... A caixa do Mário. A caixa de som do Mário, que é o administrador do sítio, mas a minha caixa de som, uma caixa de som extra, todas falham. Mais a Piquititica. Mais a Piquititica, eu entendo muito que é para mostrar que a gente já tem tudo que a gente precisa aqui, sabe? E o renascimento não pode ser diferente, né? O ritual de Ísis e Osíris não pode ser diferente. Ele foi banhado com playlist, e um tanto era só até eles morrerem. Depois que eles morreram, começaram a respirar um pouco, acabou-se a playlist e ficou aquele silêncio ensurdecedor, que era para ser assim mesmo, né? E a gente só agradece, porque existe uma condução, né, da própria egrégora que vai encaminhando, que é muito bem direcionada. Então, assim, vai para o ritmo que tem que ser, vai ser abordado da forma que tem que ser. E o que eu levo para a minha vida é que eu só crio uma abertura para que isso aconteça. É o que vale para mim hoje, né? Então, eu crio uma abertura para que isso aconteça e o trabalho seja conduzido da melhor forma possível, né? E depois essas crianças, elas renasceram com um gás que vocês não têm ideia, entende? Nossa! Porque pareciam crianças, adolescentes, e aí começaram a cantar todos os tipos de música que vocês inimaginavam, porque não tinha som, né? A gente ficou sem som, a gente estava com um monte de caixa, mas ela estava falhando, todas elas estavam falhando. E aí, tipo, eles passaram cantando muitas horas. E para desligar essas caixas de som humanas? Meu Deus do céu, não parava nunca. Ô, linda! Beijo, saudade. Ivan! Tem boi na linha. O Ivan tava lá. O Ivan tava lá. E aí, tipo, eles não param de cantar, não é? Você também estava cantando, né, Johnny? Sim, a gente estava cantando muito. O Paulo puxou uma música, na verdade ele chegou e falou assim, vamos cantar um rap. Aí eu falei, ixi, eu sei todos os raps, mas não vou cantar não, deixa eles, que às vezes vai cantar uma só, né, tal. E não, cantou uma, cantou duas, cantou três. Aí eu comecei a cantar também, só que assim, né, eu escuto mais música do que assisto coisas, então eu conheço um monte de música, vários gêneros. Então juntou eu e o Paulo aí, a gente começou no rap, foi pro funk, foi pro forró, pro, sei lá, sertanejo, balão mágico, música de desenho animado, cantou tudo. Então a gente foi cantando axé. Música de karaokê, né? Toda a playlist do karaokê. Cantamos tudo. Aí a gente foi cantando, isso. Aí vem a Fabíola e olha pra minha cara. Gente, é uma resenha, então a gente pode deixar divertido. Vem a Fabíola, olhou pra minha cara. Não é possível. Gente, tá incontrolável eles cantando. Vamos começar as atividades? Aí eu vou falar. Alguém, uma certa... Você, a pessoa não tem nem vergonha na cara. Uma certa facilitadora chega pra mim e falou assim... Bota ordem lá. Aí lá vai eu fazer o papel da tia chata, né? Crianças, vai começar. Quase tiramos a Vanessa de lá. A Vanessa foi chegando assim já pensou. A gente já olhou pra Vanessa assim, ó. Já veio querer tirar nosso barco. Não, porque a facilitadora falou pra mim, bota ordem, a gente tem que começar a próxima prática. Aí lá vai eu, né, fazer a tia chata, tentar botar ordem no barraco. Aí a pessoa fala assim, bota ordem, canta aquela da Ivete, bota ordem, canta tal música. Aí ela mandava
eu botar ordem e ficava pedindo música pro povo, entende? Não tá certo esse negócio. Sim. Mas é porque faltava Então, esse música. negócio de prática. Esse negócio de prática é uma coisa muito louca, porque às vezes tem gente Pois é. que pensa que quantidade de prática é interessante, né? Só que na verdade não é tanto assim, porque lá, se reparar bem, a gente tem um momento lá das práticas, mas teve certos momentos que a gente mesmo fez as práticas. Então teve uma hora lá que a gente teve um grupinho lá que estava cantando, e teve um grupinho que estava lá na piscina fazendo uns alongamentos, teve um pessoal que estava fazendo uma aula de yoga, teve outro que estava na piscina. Então, cada um fez lá essa atividade, o grupinho a gente se juntava, fazia os cursos. Então, o curso todo foi bem fluido, bem assim, bem leve, bem tranquilo. Então, deixou o pessoal... Porque, assim, quantidade de prática não quer dizer que o curso vai ser bom. Às Sim. vezes, eu já fui em curso que tinha uma porrada de atividade, um monte. E, claro, eu dou conta, né? Tranquilo. Mas tinha gente que olhava assim e a pessoa tava dizendo, ai, mas a gente vai prática de novo? Eu queria continuar, não conhecia agora, tô aprendendo tanto com ele. Então, assim, às vezes a quantidade de prática não influi em nada. Então, a gente estava ali se divertindo um monte. Se não tivesse prática, que nem quando teve o Renascimento, muitas pessoas, que pelo menos que eu conversei, do grupo que eu estava, né, disse que o curso poderia acabar ali. A gente poderia, no próximo dia, não fazer nenhuma atividade, ficar só cantando ali, comendo, que estava ótimo. Então, a última massagem que teve ali foi tipo um bônus, porque o curso mesmo poderia ter acabado no Renascimento. Então, as atividades são importantes, mas deixar fluir, acontecer é muito melhor. Porque, assim, a gente tem que entender, assim, o tempo de recuperação da pessoa, embora o processo tenha sido leve, mexe em questões muito profundas pra gente, sabe? O renascimento, essa parte de nos desapegar de parte de nós que a gente não quer mais, são partes que a gente não tá ok para mandar embora ainda, e talvez a gente não tenha nem levado isso daí, às vezes, para o nosso psicólogo, para o nosso terapeuta, né? E que são questões que talvez apareçam ali na hora. Então, assim, são questões muito profundas e existe um time para a gente pegar e a gente digerir isso, que talvez não se solucione na vivência, entende? Assim também, como a massagem tântrica de Caxemira, o que eu reparo cada vez mais aplicando ela é como ela deixa, assim, escancarado algumas coisas que a gente precisa ver em nós. Não só a nossa fluidez, da gente a gente dando com esse universo, não só as nossas travas, ou quanto a gente está querendo manter o controle, porque isso fica bem evidente de quando a gente está querendo manter o controle, mesmo recebendo a massagem, né? No quanto de apego que a gente tem, porque às vezes a gente se sente ali segurando alguém, ou quanto a gente quer fugir de um determinado processo também, que a gente puxa um pouco para o sexual ou sexual, né? Então, assim, as questões, ou quanto que a gente pode ser mais bruto, agressivo, porque a gente está perdendo o controle. Então, a massagem em si, ela já traz algumas questões, mas ela traz as questões de uma forma diferente que traz a massagem neotântrica, entende? É fluido, né? Naquela mesma energia da dança, dissolvendo algumas coisas. Ela traz isso em consciência, algumas questões que precisam ser vistas em você. Mas, de quem está doando, que eu chamo de doação e recepção da massagem, então quem está doando, ela não está naquela piração de que vai te conduzir para alguma coisa ou algum lugar. Ela vibe dela de tocar o instrumento dela na frequência dela, né? Isso já é um processo. Aí você junta com o processo do renascimento, é outra. O que eu considero essa cantoria toda é a descarga. Daquilo lá sobreviver no meu, tá bom, estamos no lucro, entende? Então, assim, toda essa quantidade de riso, toda essa quantidade de festejar a vida, que eles nasceram com essa vontade de festejar a vida, cara, eu tô vivo, eu recebi a minha vida de volta, eu tô vivo. É uma descarga, porque ali também foi causada uma tensão neles, né? Começou em um dia, foi terminar no outro. Existe um aspecto tenso,
nessa morte e nesse renascimento, sabe? Existe aquele clima tenso, aquela tensão no ar de que eu vou morrer, eu vou ter que desapegar. Existe uma tensão trabalhada entre esses 2 dias. Só com eles, nada. Comigo. No primeiro dia do ritual, eu entrei em processo, né, Johnny? Eu entrei em processo. Eu brinco que eu briguei com Isis. Eu falei, não foi assim que eu acordei. Nossa. Eu não precisava entrar nessa profundidade de coisas. Eu não precisava entrar nessa profundidade de coisas, não. Por que não me prepararam atrás? Eu entrei numa DR interna, né? Um conflito interno. Quando tem um conflito interno, a gente sempre joga no outro. Aí eu joguei na Isis. E aí... Esse detalhe, eu tinha esquecido desse detalhe. E aí, no dia seguinte, foi resolver isso nessas questões. Então, assim, dos 2 lados, a gente vai passando por esses processos, entende? E a gente vai assimilando. Então, existe um tempo de respiro. Aquilo lá é a descarga deles, é a descarga minha, que pedi música da Ivete Sangalo. É o processo de descarga, entende? Precisava descarregar. E aí não adianta emendar o outro processo. Eu via o rostinho da pessoa falando, acabou a prática por hoje, né? Não vai ter mais nada hoje. Eu falei, não, agora vai ser simples. Na verdade, a gente ia fazer compartilhamento, né? Nem era prática, a gente ia fazer, teve compartilhamento. Mas a gente estava tentando iniciar o compartilhamento. Spoiler para a próxima edição do Tantra de Tara, o compartilhamento, se a Cris estiver aí, ela sabe, o compartilhamento gerou um insight para a próxima edição do Tantra de Tara. Eu e a Cris, a gente visualizou tal coisa, que coincidiu 2 da noite, estava comentando assim, você viu tal coisa, você viu tal coisa? E aí, a gente já tem uma prática que saiu do forno para o próximo Tantra de Tara. Muito Inclusive, legal. vocês foram embora, a gente ficou lá preparando o próximo Tantra de Tara, né? Que a gente foi embora no dia seguinte. A gente já ficou preparando. Porque antigamente as coisas não funcionavam assim, gente. Antigamente as coisas vinham assim, mais pro finalzinho, quando tá rolando a edição, já vai rolar a edição do Tantra de Tara, ia vindo as práticas para mim. A maior parte delas, queremos spoiler, Marcela. A maior parte delas, elas vinham para mim, elas vêm muito intuitivas, né? De forma muito intuitivas para mim. Dessas 2 últimas edições, então a 10ª edição, que foi a A1 já tinha vindo na 9ª edição, então no final da 9ª edição, tipo, veio a A1 para mim, que ia ser a A1. E aí veio realmente, de fato, a A1 na 9ª edição. No final da 9ª, veio esse ritual de Isis. E agora veio um outro, vai ser um renascimento também, né? E vai ser um renascimento onde a gente vai trazer o arquétipo de Inanna. De Inanna, mas de uma forma bem legal. E vai ser um renascimento bem incrível. Vai ser bem fofo. A cara do Johnny. Tem nada de fofo. Mas o engraçado, gente, é que assim, veio pra mim, e aí quando eu comecei a falar pra Cris, a Cris brilhou o olho dela, ela, você olhou tal coisa na hora do compartilhamento? Não é? É sempre fofo. Foi verdade, Ó, eu acho que não vai ser fofo, não, porque a Sandra não tem nada de fofo. Não tem nada de fofo. Não tem nada de fofo. Depende. Sim, esse renascimento foi fofo. Foi fofo, sim, nossa. Vou falar uma coisa pra você. Depois que a gente viu as fotos e viu as playlists, a gente falou assim, caraca, velho, o que a gente fez ali? Essas playlists, enterro, as fotos preto e branco. Nossa, as fotos ficaram maravilhosas, né? Postaram as fotos, eu falei, nossa, esse filme de terror, é eu mesmo que tô ali, que é isso, cara? E aí eu postei uma foto, mostrei uma foto pra uma amiga. Não, isso porque eles não escutaram o Gerson falando pra vocês renascerem.
Nossa, tá doido. Até eu renasci na hora. É doido. Parecia o Satanás com o tridente, assim, ó. Renan, sonzeiro. Nossa, bicho, foi tenebroso, por isso que é fofinho. Ah, fofinho. Ah, não, mas o próximo vai ser fofo. Eu acho. Eu não duvido, porque assim, o primeiro Tantra de Tara que eu fiz, eu sei que essa daqui é da 11ª, né? Mas o primeiro que eu fiz inteiro, o curso inteiro. Aí eu cheguei em casa, eu tava de férias, né? Voltei a trabalhar, eu falei assim, pô, 4 dias, não deu em nada. Mas tá bom, pelo menos eu passei 4 dias numa chácara linda, conheci um monte de gente nova, tá da hora. Pra mim tá bom. Aí no meu serviço passava um, falava assim, pô, você tá diferente, hein, cara? Onde você tava, que você tá todo mudado assim? Falei, não, eu tô de boa, tô normal, tá normal nada, você tá diferente. Um cara falou, uma pessoa falou, outra, um monte de gente começou a falar. Eu falei, puxa, mas por quê? Tá tendo um monte de problema aqui, um monte de PO aqui no serviço, um monte de problema em todo quanto é que é lugar, você não tá enxergando nada. Parece que você tá andando nas nuvens. Alguma coisa aconteceu com você, porque, não sei, o cliente tava gritando com você agora há pouco, você tava tratando ele com bom amor. Eu falei, não, mas ele tava gritando, tava nervoso, mas é com ele, é problema só dele, não tem nada a ver com a pipa. Aí eu falei, meu, esse Tantra mudou eu acho que eu vou no próximo. Aí toda vez que tem uma chance eu acabo indo, né? Só que nesses trabalhos da Sandra, a Sandra pode reparar pela vez, o segundo que eu fui teve um tema meio que do Tandava, Já foi a o dança comecinho cósmica da de Caxemira, né? Shiva, isso, Shiva Nataraj e tudo mais. Aí teve um amigo nosso, um participante, da curso de inglês, tudo, eu esqueci o nome dele, ele falou assim, ô Sandra, por que não tem imagem de Jesus? Eu tive uma visão de Jesus e tal, e tudo mais, beleza. Aí a Sandra foi e deu o Tantra de Caxemira, primeiro curso, lá em São Paulo, 2 dias. Aí eu fui, beleza. Aí andava, curso de Caxemira e tal. Aí nesse de Tantra de Tara agora, 11ª edição, Tantra de Caxemira de novo. Só que daí quando a gente fez o de São Paulo, que eu vi a Sandra fazendo a massagem, eu até chamei a Sandra, falei assim, Sandra, que massagem top que você mostrou lá, hein? Nossa, foi incrível, foi linda mesmo. Teve uma mulherada que até chorou emocionada. Foi linda. Nunca vou conseguir fazer um trem desse, eu nem consigo fazer as posições. Aí dessa 11ª edição, eu vi que qualquer pessoa consegue fazer, entendeu? Sim. Se você deixar fluir, igual a gente estava falando desde o começo, dá para fazer sim, entendeu? Inclusive com a Andressa, eu comecei em pé justamente por causa disso, porque eu busquei, tipo assim, o conforto, deixar fluir mesmo. Então eu senti que era para começar em pé. Então eu falei, vou começar em pé. E aí a gente começou em pé e foi fazendo, eu nem sei o que a gente fez lá, porque eu tava meio que de olho fechado, nem vi. Eu sei que foi gostoso fazer, foi muito bom. Tá certo que daí a segunda eu fiquei muito no mental, deu meio que errado, mas a primeira foi show. E eu vi realmente toda a mudança, entendeu? Então, eu acho que esses 3 cursos que eu fiz não foi assim em vão, entendeu? As coisas acontecem com um propósito e tudo tem um direcionamento. Então eu acho que foi tudo umas peças que se encaixaram muito bem e me trouxe muito desenvolvimento, com certeza. Então por isso que eu digo para as pessoas, eu falo assim, se você for para um curso, às vezes a chave ela não cai de imediato, às vezes pode demorar um mês, uma semana, alguns meses, alguns dias. Tem gente que cai a ficha, sei lá, depois de um ano. Mas vai cair, entendeu? E aí você vai aprender e você vai ver que as coisas acontecem com propósito e tudo tem um direcionamento. Então, pra mim foi show, foi maravilhoso. É isso aí. É isso, a gente vai aprendendo a ter fluidez, né? E deixar o universo agir. A gente, querendo muito ficar no controle, a gente perde o time, né? Porque a gente quer conduzir o universo no nosso time para onde a gente quer, né? E aí a gente fecha algumas portas que talvez estavam para ser abertas e a gente explorá-las e a gente acaba não explorando. E o Tantra de Caxemira, ele traz um pouco isso, entende? E a massagem tântrica da Caxemira, ela é um jeito de trazer um pouco o Tantra, a essência do Tantra de Caxemira. Uma ideia, uma massagem com uma ideia diferente do que a gente está acostumado a olhar para aquele corpo, né? Como só, tipo, só aquela movimentação onde a gente vai enchendo aquele corpo de energia e a gente objetiva uma descarga.
no Tantra na massagem tântrica de Caxemira, é a oportunidade de você deixar o corpo fluir, o corpo dançar, de você se desconectar um pouco, e a gente chama de ir para o espaço vazio, aquele cosmos vazio, livre de qualquer imagem, de qualquer questionamento, de qualquer pensamento, você se desligar um pouco e você vivenciar só a fluidez do que é, e para você perceber que o seu corpo, ele movimenta assim, né? É isso que a gente traz no Tantra de Caxemira, né? Na massagem tântrica de Caxemira, que é uma das formas. Podia ser meditação, que é uma meditação, e podia ser mantra, e ele é também porque você está tocando mantra dentro do seu próprio ser. Você está escutando mantra dentro de você mesmo, né? Com o tempo, você vai conseguir escutar o som do universo, porque você vai sair desse ritmo frenético que você está. Então, é a mantrificação também. Então, assim, é isso que é o Tantra de Caxemira. E a massagem tântrica de Caxemira, ela traz, é isso na essência dela. Diferente dos tipos de massagem que a gente está acostumado, e não é se é válido ou não, que todas são. Até hoje, eu utilizo, sou haitiana, eu uso a massagem neotântrica, né? Ela é muito eficaz para muitas coisas, e a gente dá continuidade no processo terapêutico também de quem procura a gente. Mas é a gente levar uma expansão de consciência para um outro lado. É deixar a gente escutar. E algumas coisas a gente consegue visualizar. Quem está fazendo afirmação, quem quer se aprofundar em processo terapêutico, a gente consegue visualizar muitas coisas. E mesmo quando tem um conflito onde a pessoa ri e ela está chorando por dentro, ela está sentindo muito dor por dentro, porque a pessoa que está conduzindo aquela massagem, ela vai sentir a dor que aquela pessoa tá, e se ela está mascarando aquela dor com algum riso, aquilo vai ficar muito evidente, entendeu? Na hora dessa fluidez, dessa dança que é a massagem, né? Então, assim, algumas coisas a gente tem uma percepção muito séria, mas a gente vai ter o objetivo de terapeutizar alguma coisa ali? Não. A gente vai ter o objetivo de levar vibração, de entrar na mesma frequência, né? Naquela mesma dança. Os dois instrumentos alinhados entrando na mesma dança. E é isso a grande beleza. Porque você não tem um objetivo de você dissolver alguma coisa. As coisas vão dissolvendo, a consciência vai se instalando, algumas coisas vão sendo acessadas. E é muito no time da pessoa, isso daí é a fluidez. E por isso que a gente escolheu o Tantra de Caxemira para esse renascimento. Agora, o que a gente vai ter de massagem para o próximo? Que agora eu tô boazinha, né? Que agora eu posso spoiler. A gente vai ter spoiler, novo. Então, eu sou da época que não tinha isso, hein? Você vê? Estamos evoluindo. Ou não, né? Então, ou ela vai enganar todo mundo, vai fazer pegadinha do malandro, vai falar que vai ter e não vai ter. Pode ser. Não, mas o que eu acho legal da Sandra é que assim, ó, se você vê esse Tantra de cara, foi bem suave. A primeira prática da máscara foi, nossa, tranquilinha. Se você vê os outros de tarde, a primeira prática, o pessoal tá assim, ó. Agora foi bem suave. Depende da edição, né? Depende da edição. Não, mas agora, gente, não acredite no Johnny. Não, tô brincando. Varia de edição pra Ele até saiu, falou, não quero mais. Ele até saiu, o Johnny saiu do grupo. Eu não posso expressar a minha verdade. Eu tô brincando, gente. Pode acreditar no Johnny, sim. Johnny, pode crer, a gente acredita em você. Johnny, desculpa, perdão. Não, tem edições que a gente trabalha com algumas atividades mais fortes corporais, algumas a gente trabalha na mais suavidade. Essa foi a primeira edição que a gente trabalhou na mais suavidade. De uma forma mais suave, né? Mandaram embora. Não era Eu não mandei o Johnny, não sei o que aconteceu com aquele menino, gente. Johnny, cadê você? Chama o Johnny aí, Ivan. Mande notícias para nós. Eu não consigo, porque eu não vou ter que começar a live.
já É chamei ele que eu fiz aqui. Tá. Então, nesse daqui, o que a tendência de a gente fazer de a gente trabalhar mais suavemente nas atividades, o ritmo é esse, entendeu? A tendência é que Voltou. fique cada vez mais suave. O Johnny saiu do grupo. É que o meu celular tá com 3%. Ah, tá. Tá explicado, viu? Não foi a gente que Entendi. mandou ele embora. Ah, tá. Então, aí o que acontece? A gente está seguindo o ritmo de mais suavidade nessas próximas edições, mas assim, em termos de massagem, eu ainda não vou dar spoiler nenhum e que massagem que vai ter, porque eu não sei ainda que massagem que vai ter na edição de junho do Tantra de Tara. Mas, spoiler da prática, quem estava lá, a gente vai dar algumas dicas. A ideia da prática veio quando a gente estava fazendo o compartilhamento do renascimento. Então, depois daquela hora que vocês estavam cantando e tal, foi a hora que veio aquela prática. A gente estava fazendo o compartilhamento lá fora, né? Todo mundo sentado em roda, no chão, olhando aquela paisagem linda. Aí já ficam algumas dicas, né? Para o próximo renascimento. A gente vai trabalhar o arquétipo da Inanna. Então, assim, bem legal. Aí vocês se aprofundem. Tem gente dando risada. A gente tá com palhaçada. A gente vai trabalhar o arquétipo da Inanna. É bem legal. Aprofundem-se nela. Façam a lição de casa. A massagem a gente não sabe ainda que massagem que a gente vai colocar. Eu não sei se vai ser o Tantra de Caxemira, não. Acho que vai, né? Mas eu não dou certeza, não. E, Cléo, querida, e aí, que mais que a gente pode falar? Só, gente. É isso. Eu acho que você tem mais alguma coisa para falar? Eu quero falar, eu quero. Eu quero falar da massagem do Tantra da Caxemira. E aí eu quero falar. Você foi modelo. A Vanessa é a pessoa que mais recebeu a massagem. Inclusive, ela está proibida de receber as próximas massagens, entendeu? Porque ela recebeu umas 500 massagens de a massagem de Caxemira. E aí, diga como foi, o que você quer dizer? Então, vamos lá. O Johnny estava falando da dificuldade de fazer a massagem, né? De você estar ali doando e tal. Vocês estavam comentando dessa questão de você ter que sair do mental, mas assim, para quem está recebendo, também é muito difícil, né? Assim, ela é fácil quando você consegue chegar nesse ponto do fluir, né? Mas para quem está recebendo também é muito difícil. Primeiro porque você sai daquela passividade normal de receber uma massagem, né? De modo geral, salvo algumas exceções, você fica lá passiva, recebendo os toques ali do terapeuta. E no Caxemira não tem isso, né? Você sai dessa passividade, mas ao mesmo tempo em que você sai dessa passividade, é um jogo de confiança, assim, de você conseguir fluir junto com quem tá ali te conduzindo, de você conseguir confiar naquela pessoa, né? Porque, por exemplo, se eu entrar numa de a Sandra não vai conseguir me segurar, eu vou cair, a Sandra não vai conseguir fazer. Você perde o fluxo da massagem. Então, também não é fácil receber, assim, é um jogo de muita confiança e de você realmente entrar em conexão com a pessoa que está ali fazendo com você. Porque se você não entra nessa conexão, você não consegue se permitir sentir essa massagem, sabe? Nem tanto... primeiro, no sentido de você permitir que a pessoa movimente seu corpo, e segundo, no de você não entrar nessa piração de ela não vai conseguir, ela vai me deixar cair, ela vai me quebrar no meio, que às vezes dá essa sensação. Ela vai me quebrar no meio, ela vai quebrar meus ossos, ela não vai conseguir me segurar, ela vai me derrubar. Então, assim, você sair desse mental também é uma tarefa bem difícil. E, assim, uma coisa que eu percebo, depois de receber algumas massagens,
é que a gente vai entrando chegando nesse lugar cada vez mais fácil. E aí, quando eu fiz o curso, que eu fiz a paridade com a Cris, e ela estava aplicando em mim a massagem, né, da Caxemira, eu até comentei lá na época no curso que eu cheguei ali naquele estágio do vazio, do nada, né, e é como se fosse uma sensação de morte, né, do vazio total. E foi um lapso de segundo, e aí, quando eu me dei conta, quando eu prestei atenção que eu estava naquele lugar, eu já voltei, porque aí eu já trouxe de volta para a mente. E agora, nessa última demonstração do Tara, que foi a última mesmo que eu fiz na vivência, que eu recebi na vivência, eu consegui permanecer um tempo maior, ao ponto de eu... E é engraçado que aí a minha mente foi voltando aos poucos, que eu tive a sensação... Eu falei, gente, será que eu desmaiei? Porque eu fui para um vazio e eu não tinha mais o controle do meu corpo. Assim, chegou uma hora que eu não controlava mais o meu corpo. E eu falei, gente, eu nunca desmaiei na minha vida, não sei como é que é. Mas eu acho que deve ser uma sensação parecida. E ao ponto de eu me questionar se eu tinha desmaiado ou não no meio da massagem. Mas, assim, é também um trabalho esse fluir, sabe? E você se permitir e deixar a pessoa te conduzir. E não é só deixar ela te conduzir, é entrar em conexão com ela, né? Receber também não é uma tarefa fácil. Eu acho assim que a massagem tântrica de Caxemira, tanto quando eu recebi quanto eu aplicando, eu vejo uma entrega muito grande de ambas as partes, né? E uma das massagens que tem mais conexão, né? E quanto maior essa conexão, maior é essa confiança, né? Que vai se estabelecendo, mais entrega a gente tem, mais presença a gente tem e mais fluido ela fica. E a massagem, ela é inacreditável o resultado quando você leva para a sala de atendimento, porque eu tenho interagentes que entram num estado de relaxamento profundo. E aí você observa o corpo da pessoa, ainda se eu não aplicar toda a massagem tântrica da Caxemira, que às vezes eu mesclo ela um pouco com a Ioni ou com alguns toques ou que remetem à massagem neotântrica, a resposta do corpo dela existe, ela estando ali completamente no relaxamento profundo, nesse vazio. E o relato que vem da evolutiva é muito legal, é a melhor experiência da minha vida, porque eu fui para um espaço vazio, mas é um vazio tão libertador que eu tava, que eu não tava aqui. Eu joguei tudo fora por todo esse tempo. Eu fui, mesmo recebendo os toques na Ioni, né? Para a massagem tântrica da Caxemira, eu selecionei algumas manobras que a gente trabalha ali especificamente para a massagem tântrica da Caxemira. Elas são mais vibracionais de pontos de pressão e elas não destoam tanto do que eu quero trazer da essência do Tantra de Caxemira, né? Não vão tirar a pessoa fora desse estado meditativo profundo. Mas, quando você leva em sala de atendimento, às vezes eu mesclo ainda e eu levo alguma coisa da êxtase ou não, depende do atendimento, né? Depende do interagente e do que a pessoa vai buscar. Mas, enfim, o resultado é sempre maravilhoso. E para esse vazio libertador, é muito libertador, de fato, né? Por isso que tem muita cara de a gente permanecer com o Tantra de Caxemira nas próximas edições do Retiro do Tantra de Tara. Mas pode ser que não fique. Então, ou pode ser que a gente altere algumas edições sim, algumas edições não sei o que eu vou fazer ainda. Sabe o que eu queria que a gente fizesse, Ivan? A Marcela colocou aqui que tem que entrar numa catarse com o parceiro. É isso, é bem por aí mesmo. Porque se não entra ali na mesma frequência, não vai. Ali é a mesma frequência, é uma conexão muito fluida, muito intensa que se estabelece ali, né? E é o toque que é necessário,
os toques que a gente utiliza, os toques dos 5 elementos, a gente pode utilizar e a gente utiliza ou não, mas não quer dizer que eu vou utilizar todas uma massagem, entende? Porque existe fluidez, porque existe os toques intuitivos. Grande parte dos toques são intuitivos, existem alguns toques necessários, mas existem. Quanto mais for intuitivo e o quanto mais você estiver em estado meditativo, aplicando aquela massagem, você fluindo com o seu próprio instrumento, que é o seu corpo, aqui, ó, melhor vai ser a massagem, melhor você vai conseguir um direcionamento ali da pessoa que está recebendo, né? Então, eu queria fazer um convite. Vamos fazer os convites? Porque acho que a gente já está mais de 1 hora de live, né? Já tem 1h30 de live, quase. Convites, gente, a gente vai ter o curso de massagem tântrica da Caxemira em Jundiaí, dia 22 e 20... Não, peraí. Em março, 25 e 26 de março, a gente vai ter o curso formativo, curso livre de formação de instrutores de popularismo. É para homens e mulheres. Uma turma mista. Não é o pompoarismo que tradicionalmente só a gente está acostumado a ouvir, aperta e solta. É um aprofundamento bem grande que a gente vai dar no pompoarismo, masculino e feminino. Bem como a gente vai fazer, a gente vai trazer um pouco do taoísmo, a gente traz do yoga, a gente vai trazer um resgate das técnicas do Sahaja-Oli, do Vajrayana Mudra, né? A gente vai trabalhar várias coisas, trazendo, buscando ali, bebendo da fonte do Hatha Yoga também, Kundalini Yoga, transformação da energia sexual. O curso está assim, maravilhoso. E é o primeiro grupo misto do Brasil que vai ter essa abordagem. Não existe essa abordagem em nenhum outro lugar. Curso online, curso presencial, essa abordagem que a gente está dando, curso com viés terapêutico, a Van traz um viés de terapia sexual maravilhoso, de aplicação, quem é terapeuta tântrico, de aplicação em sala de atendimento, quando você pode utilizar uma abordagem sobre disfunções sexuais, né? Sobre as disfunções do assoalho pélvico. Então, assim, se tiver tempo, venha, para São Paulo. Quem for fora de São que Paulo... tem apostila, tá? E tem certificado. Maravilhosa. Apostila, assim, muito boa, certificado. Tem um formulário de teste de musculatura pélvica. E vai ter suporte depois, que é uma coisa que me perguntaram também. Depois do presencial, a gente tem ainda o encontro online e ainda tem suporte, tá, gente? E não é o aperta e solta, é o aprofundamento para homens e mulheres. Sim. Não é só não é toalhinha, não é nada disso. Não. Então, assim, vamos lá. Quem estiver em São Paulo vai ser no Espaço Clarion, tá? Quem estiver na live e pegar e falar que assistiu aqui, fala que depois tem um descontinho. Né? Que mais? Vamos lá. Aí abril. 22 e 23 de abril. Esse curso de massagem tântrica da Caxemira é a 4ª edição do curso de massagem tântrica da Caxemira. Paridade homens e mulheres, e vai ser lá em Jundiaí, imersivo. Então vai ser um retiro que vai começar no dia 22, 9 horas, e vai terminar no dia 23, 22 horas por aí, tá bom? Bem legal também. Chama a gente para maiores informações. Em maio vai ter uma oficina de culinária vegana. Primeira edição. E meditação. A gente está preparando 2 dias também lá em Jundiaí, bem lindo. Que vai ser que dia mesmo, você lembra? Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, gente, porque a minha memória não é das melhores dias, ultimamente. Onde a gente vai fazer uma oficina que a gente está separando, assim, receitas maravilhosas para gente fazer. Se eu não estiver errada, vai ser dia 20, 21. Acho que é 20, 21. Tá. De maio. E aí a gente vai ter... A gente selecionou alguns pratos
muito bons que vocês vão aprender a fazer. Sim. Lá, comigo e com a Vanessa. A gente vai... Pode ser que a gente tenha uma surpresa para esse grupo. Vamos ver se vai dar tempo de dar tudo que a gente está imaginando. Que a gente preparou... Tem material para uma semana de curso, né? Mas vão ser só 2. A Cris está preparando um curso de benzedura ancestral para vocês, muito linda. A gente vai fazer a plantação das mudinhas lá para vocês. A gente colher já as coisas que precisa lá, as ervas, tanto para culinária quanto as ervas que a gente vai utilizar no curso de benzedura. Então, assim, de ervas também. E aí, pode ser que vocês tenham uma surpresa, quem se inscrever. Pode ser que a gente tenha uma surpresa, se der tempo, no final do primeiro dia. Vamos ver. E aí a Vanessa que vai se ferrar porque ela vai ficar conduzindo. Eu não sei porque que eu me meto nessas coisas, viu? Por que eu me meto nessas coisas? Em junho, 8 a 11 de junho, é o Retiro Tantra de Tara, tá? Que vai também ter essas surpresas aí que eu falei pra vocês, desse renascimento aí que veio pra gente dar pra vocês, tá bom? Algum outro recado que você queira? Marcelo, não, acho que é falou isso. Que legal ver vocês com a agenda cheia. Ai, gratidão, meu querido, saudade de vocês, você é imensa. Quando puder, apareça você é sempre muito bem-vindo. Cada um que entrou na live, eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quem eu conheço, estou com saudades de vê-los. Quem eu não conheço, queria conhecê-los. E para a gente conhecer vocês. Se vocês puderem, nos próximos eventos, a gente vai amar e vocês são super bem-vindos, tá bom? Mais algum recado, Vanessa? Não, acho que é isso. Gente. A gente tem vários eventos aí até o meio do ano, então se você quer participar com a gente, dá tempo de se programar. Sim, olha, eu fiquei muito feliz com todo mundo que participou. Gente, participou aqui com a gente também o Leal Carvalho. Ele é um cantor. Se vocês puderem, segue ele. Tá como Leal Carvalho Oficial. É bem legal o trabalho dele. Seguem lá ele, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Beijo. Gostei da nossa resenha. Beijo. Eu também, amei. Beijo. Na próxima edição a gente faz umas bebidinhas pra gente comemorar, né? A gente faz um brinde. É o Gerson que pediu, porque ele falou que ele é mundano ainda. Beijo, gente. Tchau, gente. Sim. Beijo. Beijo.